Olá, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Samuel Neves e vamos para agora a lição 2 de Jeremias 1, né? Na lição passada falamos sobre a história, o livro de Jeremias, o chamado de Jeremias. E nessa lição agora vamos falar sobre Jeremias do capítulo 7 ao capítulo 10, o Sermão do Templo. Esse é o terceiro trimestre de 2025. Lembrando que essa revista é da EBD PSC, da CADB, Convenção das Assembleias de Deus do Brasil. PSC é o Programa de Educação Cristã Continuada. O tema da revista é Jeremias e Lamentações. Nós temos feito aí ao longo deste tempo todos os livros, né, da Bíblia, e dessa vez agora Jeremias e Lamentações nas mãos do oleiro, que é o tema central da revista dessa escola dominical. E hoje é a lição 2, Jeremias de 7 ao 10, o Sermão do Templo. Jeremias 7 a 10, ao todo dá 107 versos, 107 versículos. Então vamos começar lendo Jeremias 7, vamos ler até o versículo 20, para melhor compreensão da aula de hoje. Essa é a palavra que veio Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá que atravessam essas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações, eu os farei habitar neste lugar. Não confie nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. 3 vezes aqui dito na palavra. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei a seus antepassados desde a antiguidade para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que pode roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conhecem, e depois vir e permanecer perante mim neste templo que leva o meu nome, e dizer: estamos seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes. Esse templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Portanto, vão agora a Siló, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome, e vejam o que eu fiz por causa da impiedade de Israel, meu povo. Mas agora, visto que vocês fizeram todas essas coisas, diz o Senhor, apesar de eu ter falado a vocês repetidas vezes e vocês não me terem dado atenção, de eu ter chamado a vocês, e vocês não me terem respondido, eu farei a este templo que leva o meu nome, na qual vocês confiam, o lugar da adoração que dei a vocês, aos seus antepassados, o mesmo que eu fiz a Sidom. Expulsarei vocês da minha presença, como fiz com todos os seus compatriotas, o povo de Efraim. E você, Jeremias, não ore por esse povo, nem faça súplicas ou pedido em favor dele, nem interceda por ele junto a mim, pois eu não ouvirei. Não vê o que estão fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres preparam uma massa e fazem bolos para as rainhas do céu. Além disso, derramam ofertas a outros deuses para provocar a minha ira. Mas será que é a mim que eles estão provocando? Pergunta o Senhor. Não é a si mesmo para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o soberano Senhor: a minha ardente ira será derramada sobre esse lugar, sobre os homens, os animais e as árvores do campo, como também sobre o produto do solo. Ela arderá como fogo e não poderá ser extinta. Então, essa revista está funcionando como um guia de estudo. Ela é uma leitura complementar, tá? Então nós vamos assim destrinchar cada parte da Bíblia. Então, nesse segundo estudo,
a gente tem que tirar, né, ou ver, né, a uma reflexão sobre a falsa segurança religiosa e a necessidade de um relacionamento com Deus. Ou seja, a religião não, mas sim Deus, buscar mais a Deus, um relacionamento verdadeiro com Deus. O sermão do templo, proferido por Jeremias, denuncia a hipocrisia de um culto vazio e alerta para o juízo divino, clamando o povo ao arrependimento genuíno. Neste estudo, Jeremias ele confronta a falsa segurança no templo e a denúncia, a hipocrisia de um culto que é vazio. Né? Então, a fé sem uma prática, ela é uma ilusão. O que o verdadeiro culto exige justiça e arrependimento. Se o culto, né, não tem justiça, não tem arrependimento, não tem a presença de Deus, é um culto vazio, é sem fé, é ilusão. O lamento do profeta aqui mostra sua compaixão e nos ensina que a verdadeira glória está em conhecer mais a Deus. Por fim, Jeremias contrasta a grandeza do Senhor com a futilidade dos ídolos. Essa é uma realidade atual. Isso que acontece agora, acontece nesse momento, acontece em vários lugares. E vamos então incentivar a vocês a praticar uma fé sincera e transformadora. Bom? Então, os objetivos dessa lição aqui é identificar. O que nós vamos identificar? Vamos identificar as denúncias da infidelidade feitas por Jeremias ao povo. Vamos entender o impacto espiritual e social do abandono de Deus. E nós vamos aplicar o alerta de Jeremias à realidade da igreja atual. Lembrando que Jeremias, né, o livro da Bíblia foi escrito há milhares de anos atrás e até hoje é um tema atual das nossas vidas. Jesus, ele realizou inúmeros milagres, né? Casas nas ruas, montes, vilas. Nós sabemos que os milagres que Jesus costumava fazer não aconteciam em si no templo. Isso ensina que o poder de Deus não está limitado a somente um lugar específico, mas ao tipo de fé que cultivamos e a nossa fidelidade ao Senhor. O que Deus busca são corações sinceros, dispostos a obedecer, confiar nele em qualquer situação. As pessoas têm uma mania de achar que Deus está preso a um determinado lugar, determinado ambiente, determinada quatro paredes. Onde tiver a fé genuína, onde tiver uma oração sincera, Deus ali vai realizar milagres. O coração sincero, disposto, obediente, vai chamar a atenção de Deus. A falsa adoração no templo. 3 vezes por ano, os homens judeus deviam ir ao templo em Jerusalém para comemorar as festas. Isso está em Deuteronômio 16:16. Possivelmente, aqui se trata de uma dessas decisões. É bem provável que o templo estivesse cheio, mas não havia muitos adoradores verdadeiros em seus atos. O profeta ficou em pé, ao lado de um dos portões que davam para o átrio do templo, e ali pregou para o povo que passava. Jeremias apresentou 4 acusações de Deus contra o povo de Judá. De nada adianta sua adoração. Versículo 1:15. De 1 ao 15. Por acreditar nas mentiras dos falsos profetas, o povo pensava que poderia viver em pecado. E ainda assim deu tempo de adorar a um Deus santo, de acordo com Jeremias 7, do versículo 6 e 9. Eram culpados de quebrar pelo menos 5 dos 10 mandamentos. Mas os falsos profetas asseveravam que a presença de Deus no templo em Jerusalém garantiria à nação a proteção e as bênçãos de Deus contra qualquer inimigo. De nada adianta suas orações, versículo 16 e 20.
Em pelo menos 3 ocasiões, Deus instruiu Jeremias a não orar pelo povo. Isso está em Jeremias 7,16, 11, capítulo 11, verso 4, capítulo 14, verso 11, o que certamente equivalia a uma terrível acusação contra os judeus. Deus permitiu que Abraão orasse pela perversa Sodoma, em Gênesis 18, 23 e 33, e ouviu quando Moisés intercedeu pelo povo pecador de Israel, em Êxodo 32, 33, número 14. Mas não deixou que Jeremias suplicasse pelo reino de Judá. O povo havia ido longe demais nos seus pecados e tudo que eles lhe restavam era o juízo. 1 Coríntios 11, 30 e 1 João 5,16. De nada adianta seus sacrifícios, versículo 21 e 26. Uma leitura superficial desse parágrafo pode nos dar a impressão de que Deus estava condenando todo o sistema sacrificial que havia dado ao povo em Êxodo, em Levítico, mas não é esse o caso. De maneira irônica, Jeremias estava apenas lembrando o povo de que sua profusão de sacrifícios não significaria coisa alguma caso seu coração fosse infiel a Deus. De nada adiantavam minha disciplina e correção. Esta é a nação que não atende à voz do Senhor, à voz de Deus, e não aceita a disciplina. Deus disciplina a quem ama. Provérbios 3, 11, 12, Hebreus 12, 5 e 13. E se verdadeiramente conhecermos e amamos o Senhor, a disciplina nos levará de volta para Ele em obediência contrita. Porém, Deus disse a Jeremias que lamentasse a nação morta, pois eles não se arrependeram. Esse é um comentário bíblico expositivo do Antigo Testamento, volume 4, profético, Wallen W. Isber, de Santo André, São Paulo. Editora Geográfica, editora 2006, página 107, 108. Põe-te à porta da casa do Senhor, textual, e proclama ali esta palavra e diz: ouvi a palavra do Senhor, ouve a palavra do Senhor, todos os Judá, vós os que entrais por essas portas para adorardes ao Senhor. Jeremias 7:2. Então, nós já lemos então aqui Jeremias 7:1 ao 20, para a gente agora destrinchar esses versículos, para que possamos entender mais a palavra do Senhor, para entender essas duras palavras que foram proferidas e lidas aqui. Verdade prática. A fé verdadeira se revela na obediência a Deus e não em rituais vazios. Tópico 1. A falsa segurança no templo. Vamos destrinchar do capítulo 7, do 1 ao 15. Tópico 1. O engano de confiar no templo. 7:4. 2. Covil de salteadores. Versículo 11. 3. A intercessão inútil de Jeremias. Versículo 16. Tópico 2. O lamento do profeta e a glória do homem. 8 e 9. 2:1. Passou a cega, findou o verão. Capítulo 8, verso 20. 2. Não há bálsamo em Gileade? Capítulo 8, verso 22. 2:3. Gloriar-se em conhecer o Senhor. Capítulo 9, versos 23 e 24. 3. O contraste entre Deus e os ídolos. Vamos destrinchar do capítulo 10, do 1 ao 25. 3:1. A insensatez da idolatria, capítulo 10.5. 3:2. A grandeza do Deus vivo, 10.6. 3. Não cabe ao homem determinar o seu caminho, capítulo 10, verso 23. Então, essas são as aplicações que vamos aplicar, destrinchar a partir de agora no nosso estudo bíblico. A falsa segurança no templo, capítulo 7. Vamos destrinchar agora do 1 ao 15. No capítulo 7, Deus ordena que Jeremias
pregue às portas do Templo de Jerusalém e denuncie a falsa segurança dos moradores de Judá que acreditavam estar protegidos apenas por estarem no templo. Tem gente assim até os dias de hoje. Pessoas que vão na igreja somente para buscar proteção. Tem gente que vai na igreja somente para receber algo de Deus. Tem gente que na igreja se sente mais salvo, se sente curado, se sente bem, mas saiu das quatro paredes. Ao restante da semana, sua vida é total caos, totalmente ao contrário das práticas bíblicas, dos ensinamentos divinos. Parece que a presença de Deus não a acompanha, porque acham que somente pelo fato de estar na igreja vai transmitir para ele uma segurança que ele não vai ter em nenhum outro lugar. E nós vamos agora destrinchar o problema disso. O tópico 1.1, o engano de confiar no templo. No versículo 4, não confieis, ainda no capítulo 7, não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. O povo de Judá viu o templo como uma espécie de amuleto de proteção. Eles acreditavam que só por ter o templo, Jerusalém jamais seria destruída. Jeremias repete 3 vezes a expressão templo do Senhor, para enfatizar o erro daquela nação. Eles colocavam sua fé naquela estrutura física do templo e não o seu relacionamento com Deus. O templo para eles era mais precioso, era mais sagrado do que em si o relacionamento com Deus. Essa crença era semelhante à dos israelitas na época de Eli, que pensavam que a Arca da Aliança garantiria a vitória contra os filisteus. Nós vemos isso em 1 Samuel 4. Mas foram derrotados porque viviam em pecado. Deus não habita em construções e não basta frequentar um templo ou seguir práticas religiosas se não há uma vida transformadora. Se não há uma vida transformada. O verdadeiro templo de Deus é um coração contrito e obediente. Deus não estava interessado em rituais vazios, mas em verdadeiros adoradores que o adorem em espírito. O próprio Deus lhes garante que estariam seguros se consertassem suas obras. Se não oprimirás os estrangeiros e o órfão e a viúva, nem derramarem sangue inocente nesse lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal. E essa mensagem, ela é relevante até hoje. Como eu falei, quantas pessoas você conhece? Lotam templos onde se entregam inúmeras profecias, onde se entregam revelações, onde o foco da igreja, onde o foco daquele templo é esse, e não a palavra, não o relacionamento com Jesus, não o arrependimento dos seus pecados. Nós temos um caso famoso agora, que está acontecendo, onde inúmeros profetas do Senhor entregaram inúmeras revelações, coisas boas, Deus aprovando que Deus está na casa, que Deus está no negócio. Porém, nós vemos a denúncia de alguém que nem pertence ao meio evangelístico, fazendo duras acusações e duras denúncias contra esta pessoa. E os profetas, aparentemente os profetas do Senhor, entregando coisa boa. Então, a fidelidade ao templo, né? De que o templo está na igreja, vai trazer salvação, trazendo coisa boa. Deus prefere que o templo onde Deus habita, o próprio Deus lhe garante que vocês vão estar seguros se você se consertar com as suas obras, né? Andar junto de Deus e assim arrepender-se dos seus maus. Agora vem o tópico 1.2, covil de salteadores. Esse é o versículo 11 que nós vamos deixar aqui agora. Será, pois, essa casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores? Aos vossos olhos, eis que eu mesmo vi isso.
Diz o Senhor, o templo de Jerusalém havia se tornado um lugar de hipocrisia, onde o povo adorava a Deus externamente, mas continuava a cometer inúmeras injustiças e pecados. O próprio Jesus cita essa passagem de Jeremias ao expulsar os cambistas do templo, chamando-os de covil de salteadores. Isso está lá em Mateus 21:13. A ideia por trás dessa acusação é que o povo tratava o templo como um esconderijo, onde eles podiam se refugiar após cometer seus inúmeros pecados, acreditando que estariam seguros simplesmente por estarem naquele lugar. Fazia arruaça, fazia tudo o que lhe agradava. Depois corria para o templo, porque agora vamos estar seguros, porque Deus está nesse lugar. A ideia por trás dessa acusação é que o povo tratava o templo como esconderijo, né? Eles podiam se refugiar após cometerem seus pecados, acreditando que ali estariam seguros, simplesmente por estar ali. Hoje, quem tem conhecimento da palavra sabe que não é bem assim. Deus, porém, não se deixa enganar. Ele vê o coração, as intenções das pessoas. A verdadeira adoração não pode coexistir com injustiça, idolatria e opressão. O povo de Judá explorava os pobres, negligenciava a misericórdia e seguia falsos deuses, mas continuavam a oferecer sacrifícios no templo, como se isso bastasse para agradar a Deus. Jeremias denuncia essa atitude e alerta que o mesmo destino de Siló, onde o santuário foi destruído devido ao pecado de Israel, e que isso poderia recair sobre Jerusalém. O mal de muitas pessoas é achar isso, de que o lugar de refúgio é mais o templo do que a presença de Deus que está no templo. No templo temos a presença de Deus, temos comunhão com as pessoas, temos o ensino da palavra, tem a pregação da palavra, que traz o arrependimento, que traz salvação, que traz cura, que traz alívio. Para o arrependimento, não cometer inúmeros pecados lá fora, errar, fazer o que bem lhe agrada, dar a voz à sua carne e correr para dentro do templo como se isso fosse anular e deixar tudo. Agora eu estou salvo, agora eu estou tranquilo, agora eu estou seguro, para depois sair das quatro paredes e continuar os mesmos atos pecaminosos. A sua vida só vai ser transformada quando você se arrepender das suas más obras e entregar a sua vida para Jesus. Aí sim, a sua vida vai ser salva. Aí agora vem 1.3. A intercessão inútil de Jeremias. Isso tá, vamos destrinchar agora o verso 16. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Essa é uma das declarações mais impressionantes de Deus a Jeremias. É a ordem para que ele não interceda mais por Judá. Isso mostra o nível extremo da rebeldia e da apostasia do povo. Deus sempre foi longo e misericordioso, mas chega um momento em que o juízo se torna inevitável. Jeremias, que constantemente intercede pelo povo, recebe a difícil missão de parar de orar. O pecado de Judá era tão profundo, pois envolvia idolatria familiar e cultural. O povo adorava a rainha dos céus, uma divindade pagã associada à fertilidade, e fazia isso com a participação de pais e filhos. Esse envolvimento coletivo na idolatria mostrava que a corrupção espiritual havia tomado toda a sociedade, desde os mais jovens até os mais velhos. Deus tem um limite quando há resistência contínua ao arrependimento. Guarde bem essa palavra que eu acabei de falar aqui. Deus tem um limite quando há resistência contínua ao arrependimento.
O Senhor ele deseja salvar, mas quando um povo se entrega deliberadamente ao pecado e se recusa a mudar, chega um momento em que a intercessão já não tem mais efeito. É triste, mas é a realidade. Deus, quando quer chamar alguém ao arrependimento, à salvação, Deus tem um limite quando há resistência contínua ao arrependimento. Tópico 2. O lamento do profeta e a glória do homem. Capítulo 8 e capítulo 9. Os capítulos de 8 e 9 de Jeremias expressam um profundo lamento do profeta diante da rebeldia e da destruição iminente de Judá. Ele usa metáforas marcantes para ilustrar a condição espiritual de Judá, como a colheita perdida, a doença sem cura. Também destaca que a única glória legítima do homem é conhecer e obedecer ao Senhor. A glória é dinheiro? Não. A glória é um bom trabalho? Não. Qual é a maior glória e a única glória legítima do homem? É conhecer e obedecer ao Senhor. Essa é a única glória legítima do homem. Conhecer e obedecer ao Senhor. Tópico 2.1. Passou a segunda, findou o verão. Capítulo 8, verso 20. Como assim? Passou a segunda, findou o verão e nós não estamos salvos. Esse é o versículo. Essa declaração ela simboliza a perda de todas as oportunidades de salvação. O nível que aquele povo chegou. A colheita e o verão representavam períodos de bênção e provisão. Tempos em que se esperava o cumprimento das promessas de Deus. No entanto, o povo de Judá desperdiçou esses momentos e agora enfrentava o juízo, enquanto avançava cegamente para sua própria destruição. Diferente das aves migratórias que instintivamente reconhecem as estações e seguem sua rota, Judá se recusava a discernir o tempo da correção divina. Note que em todo tempo estão correndo da correção divina, mesmo em Jeremias ali, falando, pregando, profetizando, transferindo a palavra do Senhor, e enquanto aquele povo, por causa do pecado, endurecia os seus corações, tornando incapazes de reconhecer a necessidade do arrependimento. Porque tem gente que peca tanto, é tão acostumada ao erro, que o erro deixa de ser errado. E para eles o erro é certo. E quem fala que o erro para eles é errado, eles se dão como alguém que está perseguindo ele, alguém que está indo contra ele. O profeta, e até eles não reconhecem a necessidade de se arrepender daquilo. É normal beber, é normal usar droga, é normal praticar inúmeros atos. E se alguém falar do arrependimento, esse alguém está errado. Não é assim que acontece por aí. Os profetas e os sacerdotes, até eles, enganavam o povo. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz. Paz quando não há paz. Está lá no capítulo 8, verso 11. Quando uma pessoa, uma nação resiste continuamente à correção, pode chegar no momento que não haverá mais tempo de mudar. O apelo de Jeremias nos convida a ouvir a voz de Deus, enquanto há oportunidades para arrependimento e salvação. 2.2. Não há bálsamo em Gileade? Capítulo 8, verso 22. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médicos? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Através dessa pergunta retórica, Jeremias expressa sua angústia e lamenta a condição espiritual de Judá. O bálsamo de Gileade, para quem canta muito e não sabe de onde vem o significado, o bálsamo de Gileade era um remédio muito valioso, muito conhecido por suas propriedades curativas. Também simboliza na Bíblia a cura que Deus poderia oferecer ao seu povo. Então,
Bálsamo de Gileade. Ah, um bálsamo em Gileade. Da onde surgiu o bálsamo de Gileade? O que é o bálsamo de Gileade? É um remédio muito valioso e conhecido por suas propriedades curativas. E na Bíblia significa a cura que Deus poderia e pode oferecer ao seu povo. No entanto, apesar da resistência deste remédio, a doença de Judá permanecia sem cura, pois o povo se recusava a se arrepender. A enfermidade de Judá não era física, nem espiritual. Não era uma enfermidade física, mas era uma enfermidade espiritual. Era uma enfermidade moral. O pecado, a idolatria e a corrupção havia se espalhado pela nação, atingindo até os líderes religiosos e políticos. Ou seja, todas as classes daquela sociedade estavam voltadas para o pecado. Desde crianças, pais, jovens, os religiosos, os políticos, estavam toda a cidade, toda aquela nação corrompida pelo pecado. Jeremias via seu povo se afundar cada vez mais, pois recusava a única salvação possível, voltar-se para Deus. A dor do profeta é tão intensa que ele deseja que sua cabeça se torne uma fonte de lágrimas para chorar incessantemente pelo seu povo. Capítulo 9, verso 1. O lamento de Jeremias reflete o coração de Deus, que deseja restaurar o seu povo, mas não pode fazê-lo sem arrependimento genuíno. Deus, ele que deseja restaurar, deseja curar, transformar uma pessoa da água para o vinho, tirar da sarjeta, ter novamente dignidade, mas ele não pode fazer isso com uma pessoa que não se arrepende genuinamente. Não é aquele arrependimento barato. Qual o nome que se dá? Tem um nome que se dá, a pessoa não está arrependida, né, de verdade, ela sente remorso, muito obrigado, mas ela não sente o arrependimento genuíno. Melhora o tempo e vai cometer novamente as mesmas atitudes. 2.3. Glorie-se em conhecer ao Senhor. Capítulo 9, versos 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque essas coisas me agradam, diz o Senhor. Nessa passagem aqui, Deus redefine os valores que o homem deve buscar. O mundo valoriza a sabedoria, a riqueza, a força, mas o Senhor declara que a verdadeira glória está em conhecê-lo. Esse conhecimento não é apenas um conhecimento intelectual, mas relacional e transformador. Olha só que essa comunhão com Deus, olha o conhecer a Deus, o que esse conhecimento não é intelectual apenas, mas sim de relacionamento e transformação. A sabedoria humana, por mais impressionante que pareça, é limitada e passageira. A força física se desgasta e a riqueza pode desaparecer, mas o relacionamento com Deus é eterno. Deus se apresenta como aquele que governa sobre a terra, com misericórdia, juízo e justiça. Conhecê-lo implica viver segundo esses princípios para com o próximo. Nossa prioridade e confiança não deve estar em nossa sabedoria, força ou riqueza. A glória que realmente vale a pena conhecer e agradar ao Senhor. Quantos buscam suas glórias? Quantos buscam sua sabedoria? Quantos buscam sua riqueza nessa terra?
quantos buscam coisas inúmeras coisas terrenas, mas não estamos preocupados em conhecer e agradar mais a Deus. Estamos preocupados com inúmeras coisas terrenas, materiais, roupas, bolsas, coisas terrenas, bens materiais, e em último caso, de conhecer e agradar mais a Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. 3. O contraste entre Deus e os ídolos. Agora é o capítulo 10, do 1 ao 25. Capítulo 10. Jeremias contrasta a grandeza do Deus verdadeiro com a nulidade, eu acho que tem um erro de português aqui, dos ídolos. Então, nossa fé deve estar firmada no Deus vivo e não em substitutos criados pelo homem. Por fim, reconhece que o homem não pode guiar-se por si mesmo, por isso precisa da direção divina. Ou seja, naquele tempo ali, foi aquela Deus, e hoje? Quais são os ídolos que têm tomado o lugar de Deus? Celular, ou a televisão, ou o seu trabalho, ou o seu hobby. O que tem sido hoje o teu substituto criado pelo homem para te afastar de Deus? O homem não pode se guiar por si mesmo. É por isso que precisamos e somos gratos pela direção divina. 3.1. A insensatez da idolatria. Capítulo 10.5. Os ídolos não são como um espantalho em um pepinal e não podem falar. Necessitam de que os leve, portanto, eles não podem andar. Não tenhais receios deles, pois não fazem mal, e não está neles o fazer o bem. Assim como o espantalho não tem vida própria, olha só, essa aqui é uma afirmação de que Jeremias está fazendo diante daquela bajulação a algo que não existe, a um ídolo terreno, a uma adoração profana, a algo ímpio, a algo idólatra de alguém que não tinha poder algum. Então Jeremias agora vem com este versículo agora em cima disso. É como um espantalho que não pode falar. Se para ir tem que levar, então não pode andar. Não tenha receio deles, porque eles não podem fazer mal, eles também não podem fazer bem. Então, assim como o espantalho não tem vida, os ídolos são meros objetos inertes, incapazes de agir ou responder às orações daqueles que o adoram. Eles precisam ser carregados porque não podem se mover sozinhos. Gente, está muito frio aqui, meu Deus. O que demonstra sua total dependência da ação humana. Ou seja, o ídolo, ele precisa e depende de uma ação humana sobre ele. Apesar disso, as nações temiam esses deuses falsos e se prostraram diante deles, atribuindo-lhes poder e autoridade. O verdadeiro perigo da idolatria não está no ídolo em si. Como assim? Está na cegueira. A cegueira espiritual que leva as pessoas a depositar sua confiança em algo que não tem vida. Assim como no tempo do profeta, a idolatria moderna pode afastar o coração humano do Criador, substituindo-o por falsos deuses, seres vivos ou inanimados, objetos e bens materiais. Até hoje, temos substituído a presença de Deus por nossos ídolos que carregamos. Mas eu não adoro o santo, eu não me prostro diante de uma estátua. Mas troca a presença de Deus por bens materiais. Troca a presença de Deus por meras coisas terrenas. 3.2. A grandeza do Deus vivo. 10.6. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és o grande e grande
é o poder do teu nome. Jeremias proclama a grandeza do Deus verdadeiro, diferente das imagens feitas por mãos humanas. O Senhor é vivo, eterno e poderoso. Ele não precisa ser carregado, pois ele sustenta todas as coisas. Ele é o Criador de tudo que existe. Seu nome é grande e inspira temor entre as nações. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. E diante da sua ira, a terra treme. As nações não podem suportar a sua indignação. Enquanto os ídolos são meros objetos, Deus governa o mundo e age com justiça e poder. Ele não é um conceito abstrato ou uma criação humana, mas um Deus real que se revela e intervém na história. Somente o Senhor é digno de toda adoração, pois somente Ele tem poder sobre todas as coisas. Só Ele pode guiar pelo caminho da verdade os que nele confiam. O mundo oferece muitos ídolos, né? Como falamos aqui no tópico acima, né? Quais são os seus ídolos? Os ídolos modernos, sucesso, dinheiro, status que prometem segurança e felicidade, mas são incapazes de suprir as necessidades da alma. Não tem como trocar a presença de Deus por essas coisas. 3.3. Não cabe ao homem determinar o seu caminho. 10:23. Eu sei, ó Senhor, que não cabes ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Após exaltar a grandeza de Deus, Jeremias faz uma confissão de humildade. Ele reconhece que o ser humano não é capaz de guiar a si mesmo. Embora os homens tentem planejar e controlar suas vidas, somente Deus tem o conhecimento e a sabedoria necessários para conduzir corretamente o caminho de cada um. Essa reflexão de Jeremias se torna ainda mais justificativa dentro do contexto de Judá. O povo havia se afastado de Deus e seguido suas próprias decisões, confiando em ídolos e alianças políticas para garantir essa segurança. Note que a nação está fazendo tudo, menos buscar o Senhor. Ou seja, todas as escolhas levaram a nação à ruína. O coração humano ele é enganoso e sem orientação do Senhor, as pessoas inevitavelmente se desviam do caminho correto. Muitas das vezes tentamos controlar nossa vida sem consultar a vontade de Deus e acabamos enfrentando frustrações e desilusões. Em tudo quanto fizermos, coloque Deus na frente. Procure Deus, fale com Deus, ore, busca, obedeça a Deus. Devemos rejeitar a hipocrisia e a idolatria, seja no cotidiano ou na celebração do culto, a fim de vivermos em conformidade com a vontade do Senhor. O culto sem arrependimento se torna repulsivo diante de Deus. Culto sem arrependimento, culto sem a presença de Deus é repulsivo diante de Deus. Tem arrependimento. Então vamos aqui às perguntas para a gente encerrar essa lição. 1. Vamos lá. 1. Qual era o erro do povo ao confiar no Templo de Jerusalém? Responda aí, coloque nos comentários, qual era o erro do povo ao confiar no Templo de Jerusalém. Se você colocou, confiavam no templo, mas não obedeciam a Deus, você está certo. Segunda pergunta para a gente encerrar. O que significa a expressão passou a cega, findou o verão? Você colocou, perderam o tempo de se arrepender e mudar. 3 e última pergunta para a gente encerrar. Como Jeremias contrasta Deus e os ídolos no capítulo 10?
Deus é vivo e poderoso, e ídolos são inertes. Então, chegamos ao final desta lição. Veja os outros estudos aqui no nosso canal, as nossas pregações, e acompanhe o que Deus tem feito aqui na Ágape Rivera, Uruguai. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Oremos. Deus, obrigado por cada pessoa que viu, acompanhou esse estudo. Que o nosso foco não seja o templo, mas sim a tua presença. Que o templo está ali para a gente irmos, adorarmos, exaltarmos o Senhor, mas que eu venha ter arrependimento dos meus pecados, dos meus erros, e cada dia buscar e agradar mais e conhecer mais a Ti. Nós te agradecemos por cada vida, em nome de Jesus, amém. Chegamos ao final de mais uma lição, que Deus abençoe a tua vida. Eu sou Samuel Neves, e a gente se vê na próxima.